Bom, eu vou pedir licença a vocês rapidamente agora, porque a gente vai trazer a nossa manchete principal do UOL hoje e que tem a ver aí com o governo Lula. O governo Lula que favoreceu cidades de aliados em São Paulo e no Rio de Janeiro com a liberação de 1,4 bilhão de reais. Uma reportagem super importante hoje publicada no nosso UOL Prime, com apuração da nossa equipe de reportagem assinada pela Andresa Matais e também pela Júlia, que assinam essa reportagem aqui na nossa página do UOL, a Júlia Afonso. Vamos até assistir um trechinho do vídeo dessa reportagem, que é super didática e mostra o dinheiro e o favorecimento do governo Lula para algumas prefeituras. O Lula direcionou desde a posse quase 1,5 bilhão de reais para um grupo de 6 prefeituras aliadas. Os integrantes desse grupo são Edinho Silva, prefeito de Araraquara, do PT, José de Felipe Júnior, prefeito de Diadema, também do PT, Marcelo Oliveira, prefeito de Mauá, também do PT, Cafu César, do PSB, ex-secretário de Hortolândia e candidato a vice-prefeito, Magdala Furtado, do PV, prefeita de Cabo Frio, e Vaguinho, do Republicanos, prefeito de Belford Roxo. As 6 cidades estão entre as mais beneficiadas em programas prioritários de 5 ministérios: saúde, cidades, educação, trabalho e assistência social. O personagem central dessa rede é o chefe do gabinete de Lula, Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola. Ele é o faz-tudo do presidente e só tem menos acesso a Lula do que a primeira-dama, Janja da Silva. Desde o início do governo, Marcola se reuniu 33 vezes com prefeitos e secretários municipais no Palácio do Planalto, 22 vezes com integrantes do grupo favorecido por Lula. Nesses encontros, Marcola chegou a tratar sobre liberação de verbas. E o que há de errado nessas operações? Os repasses milionários direcionados desprezaram formalidades e contrariaram princípios como impessoalidade e legalidade previstos na Constituição. Esse é o ponto importante até para a gente iniciar a nossa conversa com ela, Andresa Matais, colunista do UOL e uma das autoras dessa reportagem. Olá, Andresa, boa tarde, seja bem-vinda. Oi, Fabíola, boa tarde para você e para todo mundo que está assistindo o programa. O que está de errado nesses repasses, né? Vocês até ouviram advogados a respeito disso. Tem alguma ilegalidade nisso? Olha, Fabíola, os advogados consideraram grave, né? O que a gente descobriu foi uma investigação longa aqui do grupo de reportagem investigativa do UOL, com a minha colega Júlia Afonso, né? E com a editora Silvia Ribeiro, porque a gente encontrou indícios de tráfico de influência do presidente da República para favorecer estas 6 cidades, né? O Brasil tem 5.569 municípios e o presidente Lula está direcionando o seu governo para atender apenas 6 cidades, são cidades aliadas, a maioria delas governadas pelo PT, e outras são cidades de pessoas próximas ao presidente Lula e muito próximas do PT. A gente está falando aí de Araraquara, Diadema, Hortolândia, Mauá, Belford Roxo e Cabo Frio. Não teria nenhum problema, né, o presidente Lula atender essas cidades, desde que fosse com transparência, o que não ocorre. A gente está vendo um debate grande aí no Supremo Tribunal Federal tratando de emendas parlamentares, inclusive o Supremo mandou bloquear o pagamento de emendas, e o presidente Lula está usando o orçamento próprio dos ministérios, isso não é emenda, mas também faz parte daquele bolo, né, dos nossos impostos, para favorecer essas cidades. E quando o presidente Lula dá uma ordem para os ministérios liberarem recursos para essas cidades, aí é que vem o que os advogados consideram uma ilegalidade, porque o dinheiro sai em 24 horas, sem análise técnica. A gente chegou a encontrar processos em que não há sequer a conclusão está em branco, né? Então, os técnicos analisam, mas não concluem, e também pedidos de recursos. O prefeito pede 200 mil e ganha 50 milhões, como se fosse assim, toma aí um pouco mais para você, a gente está tratando de dinheiro público, exige transparência, nada. Nenhuma dessas ordens do presidente Lula para beneficiar o grupo, ela está registrada. A gente descobriu, né, o envolvimento do presidente nisso em 4 meses de investigação, que a gente foi cruzando, né, as agendas
o presidente Lula até hoje, né, acho que é importante se dizer, desde o início do governo, ele recebeu 17 prefeitos, né, no gabinete, apenas 17 prefeitos. Desde 12 vezes desses encontros foram com esses prefeitos dessas cidades. Então, a agenda do presidente Lula, que está cada vez mais restrita, né, ele tem sido bastante criticado por isso, pelo seu isolamento político, ela é totalmente direcionada para isso. Lula, por exemplo, recebeu um secretário de Hortolândia, né, que é um município pequeno aí de São Paulo, fora da agenda, isso não está registrado na agenda dele, e o Marcola, que é o seu chefe de gabinete, recebeu o secretário de Hortolândia 4 vezes. E depois disso, a Hortolândia passou a receber milhões de reais do governo federal. Uma das vezes ela sequer pediu os recursos, ela recebeu sem pedir. Então está cheio de ilegalidade. Os advogados dizem que o TCU tem que entrar nisso. É uma informação que quem tinha para o programa, a gente já foi informado que o Ministério Público do TCU vai mandar investigar, e vamos ver se o Supremo também vai considerar, né, que há falta de transparência no uso dessas verbas, que são verbas próprias dos ministérios, por parte do presidente Lula e dos seus ministros, e vai mandar investigar. A informação que a gente tem também é que os políticos, né, principalmente o presidente da Câmara e o presidente do Senado, que estão bastante indignados, né, com o bloqueio das verbas das emendas, também vão levar ao Supremo um questionamento sobre o uso desses recursos para atender apenas aliados aí do presidente da República. São partidos que anunciaram isso para você, ou Andresa, essas informações de bastidores que você tem desse envio para o Supremo, tem alguns partidos específicos, alguns parlamentares específicos? É possível divulgar, não? Não, por enquanto são... Falhou a ligação com ela, caímos. Que pena. Mas acho que é uma informação importante aí da Andresa, já de uma reação a essa reportagem. Uma reportagem muito, muito importante hoje na página do UOL. Lá tem todos os detalhes, até vou percorrer um pouquinho aqui a reportagem, vou para o telão, a reportagem aqui da Andresa, e que traz aqui os gráficos, as listas, inclusive do número e dos repasses de recursos a esses aliados, né, do presidente Lula. Por exemplo, aqui a gente tem a lista das 10 cidades que mais receberam verbas. E aí a gente vê aqui essas em colorido, que são essas cidades favorecidas, que é o alvo justamente da reportagem da Andresa. E aqui também todos os encontros e quem são esses grupos favorecidos, quem são esses personagens e que são muito aliados do presidente Lula. Voltou a ligação com a Andresa, estava falando sobre esses pedidos de investigação, Andresa. São duas frentes aí. Você falou do Ministério Público, que já te disse que vai realmente pedir investigação sobre isso, e por um outro lado, políticos que vão pedir ao Supremo Tribunal Federal, é isso? Por enquanto essas conversas estão ali nos gabinetes dos presidentes, né, porque eles estão bastante incomodados com essa decisão do Supremo, né, ela vem muito próxima das eleições, né? Então, se é para discutir falta de transparência, então também vamos discutir a falta de transparência nessa utilização desses recursos que são manejados pelo governo, mas que não estão seguindo os critérios técnicos que deveriam seguir. Acho que tem um ponto importante, Fabíola, se você me permite, para o nosso telespectador, né, para o nosso assinante do UOL saber também, é que, por exemplo, Diadema recebeu mais dinheiro para a urbanização de favelas do que a favela da Maré. A favela da Maré no Rio de Janeiro, por exemplo, ela é maior do que 90% dos municípios brasileiros, e esses recursos para Diadema, que somam mais verbas do que para a Maré, é para atender 2 favelas. Então, tem muitas distorções. Essas cidades também estão sendo priorizadas nos principais programas dos ministérios e também no PAC, né? Elas estão entre as 10 cidades que mais receberam recursos do PAC, muito mais do que capitais. Então, por exemplo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Maceió, são cidades que receberam menos recursos do que, por exemplo, Diadema e Araraquara. Essas cidades também recebem caravanas de ministros por ordem do presidente Lula. Por exemplo, só o ministro Padilha, né, das Relações Institucionais, já foi 8 vezes para Araraquara,
E na agenda do Lula, ele recebe muito mais esses prefeitos do que os próprios ministros. Tem ministro que não foi tantas vezes, não esteve tantas vezes com o presidente Lula do que esses prefeitos que estão aí sendo privilegiados e favorecidos, né? E esse favorecimento, na opinião dos advogados, pode caracterizar aí um tráfico de influência por parte do presidente para beneficiar apenas algumas cidades. Parabéns pela reportagem, a você, Andresa, e a toda a equipe do jornalismo investigativo do UOL. Extremamente importante a gente ter esses dados, né, que vocês apresentam na reportagem, porque são dados, né, são fatos, e não é nenhum achismo de um lado ou outro, não. Aqui são fatos e eu acho que é extremamente importante trazer isso para o leitor aqui do UOL. Muito obrigada, um beijo para você, bom trabalho. Obrigada, Fabíola. Eu acompanho, eu convido todo mundo para assistir. É uma série, né? A gente depois vai mostrar o caminho desse dinheiro, o que foi feito com esse dinheiro, como você falou, com dados, com embasamentos, são 4 meses de trabalho. Queria aproveitar, Fabíola, para convidar o seu público para acompanhar a partir de amanhã o radar nas eleições Ai, aqui do achei UOL, que eu vou chique. ter o prazer de estar lá, uma grande responsabilidade, né? Nas últimas eleições você estava lá, então participar desse programa que já teve tanta gente importante e bacana ali na bancada é uma grande emoção para mim e convidar todo mundo. A gente está fazendo um programa com muito carinho e guardando bastante bastidor aí das eleições mais importantes, né, municipais, que estão ocorrendo no país esse ano, a partir de amanhã, às 12h30. Espero todo mundo lá. Isso aí, Andresa Matais, Raquel Landim e Carla Araújo. Olha esse trio, essa mulherada poderosa da política, com boas análises e de olho em tudo que está acontecendo na disputa pelo nosso país. Boa sorte para vocês, vocês vão arrasar. Eu vou acompanhar amanhã, 14h, a estreia, a reestreia, né? A retomada do radar das eleições. Um beijo, boa sorte, Andresa. Beijão, tchau, tchau para todo mundo.